Marcelo tá sem som aqui. Tem que ligar o microfone. E agora? Agora sim, né? Tá ótimo. Maravilha, Delar. Então, é, então a gente está aqui, né? Esse período pós-pandemia, né? Os SEBs todos se reestruturando, se reorganizando. Então, aqui, muito, muito bacana esse espaço aqui, né? A gente está sendo acolhido, né? Então, agradecer, né, o pessoal, assim, que abriu, né, a possibilidade, uma sala ótima e muito bom. Segue aqui também. Muito bacana, né? Vai depender do Marcos, assim. Quem sabe, né? Olha, tem muita gente já se voluntariando, né? Espaço muito bonito. Então, de parabéns, né? Então, o nosso tema de hoje, então, é até um tema que o título ficou assim interessante, né? Samsara não é para amadores, né? A culpa é do Ego. Ué, você que foi a mente brilhante, Só comentei. então, né? Um tema assim. E é um pouco isso mesmo, né? Então, é, a gente vai olhar, né, a noção de samsara, da Buda descreve como que as mentes dos seres renascem e assumem novas posições e seguem buscando felicidade, paz, tranquilidade nos mesmos pontos sempre. E vão se frustrando sistematicamente também, vida após vida. Então, nesse sentido, se a gente não acabar entendendo o que é o samsara, como que ele opera e como que a gente pode se libertar dele, a gente vai seguir nesse ciclo infinito assim de sofrimentos e mal-estar. Então, nesse sentido, os amadores, ou seja, aqueles que acabam não entendendo como que o samsara opera, eles sofrem muito, né? Então, por exemplo, o que seria ser um amador no samsara? Acreditar que realmente eu vou ser feliz genuinamente através da acumulação de posses, de coisas, de prazeres sensoriais. Em geral, né, as pessoas buscam muitos prazeres visuais, auditivos, olfativos, gustativos e táteis. E buscam satisfação, buscam estabilizar, né, suas mentes a partir dessas trocas e experiências. E isso, assim, meio que a gente já percebeu, né, que não é satisfatório, porque mal você resolve um problema, vem outro e outro e outro e outro, naquele ciclo infinito. E com o tempo vem envelhecimento, doença, morte, e aquilo a gente, né, vai embora sem ter resolvido essa questão. Então, essa questão existencial, assim como o Buda descreveu, ela é muito profunda, né? O Buda chamou isso de dukkha, né? A primeira nobre verdade. Todos os seres, sem exceção, se encontram num estado de confusão. E como eles estão confusos, eles estão um pouco perdidos e eles sofrem, eles estão insatisfeitos. Eles tentam encontrar, né, paz e tranquilidade, se esforçam muito para isso, mas não encontram nunca. Então é uma condição assim, né, sofrida. E o Buda olha para isso e ele diz, mas tem que ter uma saída. Ele faz, né, da solução de como se libertar, né, desse ciclo de renascimentos. Então, a gente precisaria entender melhor, né, a operação dessa experiência cíclica e como é que nós nos posicionamos no meio disso. Então, nós nascemos, fomos educados, criados, temos várias ideias sobre nossas vidas e sobre a existência, quem eu sou, o que que eu faço, o que que é o mundo, quem são as pessoas que eu encontro. Mas aí, será que tudo isso que a gente tem de base seria algo efetivamente real? O Buda ele partiu dessa análise, assim, será que tudo isso que eu acho que sou, eu realmente sou? Isso, como é que isso se dá ao longo do tempo? Então, uma coisa bem fácil de a gente perceber é a impermanência, né, de todos os acontecimentos e fenômenos. O nosso corpo é impermanente, ele muda o tempo todo. As nossas emoções são impermanentes, elas mudam o tempo todo. Os nossos pensamentos mudam o tempo todo. A nossa energia muda o tempo todo. Então a gente tem dificuldades assim em apontar alguma coisa em nós que não seja impermanente. Então, a nossa existência individualizada, ela é uma coisa mutante, assim, né? Está constantemente se reconstruindo, se reconfigurando. Se eu olho ao redor,
O mundo que eu habito também não é diferente, né? O tempo todo as coisas estão em movimento, né? Todas as coisas da natureza e as coisas criadas pelos seres humanos estão em constante mudança. Mesmo a nível microscópico, quando a gente analisa, né, a estrutura da matéria a partir da física, da química, a gente vai entender, né, que um átomo ele não é uma coisa parada, estática, assim, né? Ele está em constante movimento. Mesmo os gases nobres, eles também, né, em algum momento acaba acontecendo alguma coisa com eles que eles também acabam alterando, né, as moléculas, assim. Então não tem nada estável no samsara, nem a nível microscópico, nem a nível cosmológico, assim. Então a gente vê um mundo em constante mudança e no meio disso a gente tenta encontrar estabilidade e paz a partir de algumas seguranças e garantias. Então, em geral, as nossas mentes estão constantemente buscando segurança, estabilidade. Só que não encontram isso em lugar nenhum. As relações, elas se alternam, elas mudam. As relações de trabalho, as relações amorosas, as relações de família, as relações de amizade. Ou seja, em todas as direções, as relações são flutuantes. Isso gera uma certa perturbação, né, na maioria das pessoas, porque não consegue prever o futuro. O que será de mim amanhã? E pior ainda, quando será que eu vou morrer? Em que condições que eu vou morrer? E quando eu morrer, para onde que eu vou? Tem algo depois? Não tem algo depois? Então, são muitas questões aflitivas, não são? O samsara, ele não é uma experiência simples. Não é uma experiência simples, porque ele dói, né? Então, o Buda vai dizer assim, o samsara está sempre em chamas. E as chamas estão queimando por dentro. A gente queima com o fogo da ignorância, do desejo, da raiva. Então, as emoções perturbadoras nos consomem, né? Vejam o desejo, por exemplo. A gente quer uma coisa, e depois quer outra, e quer outra. E quando a gente quer algo e não consegue, aquilo nos aflige, a gente fica buscando soluções. Então, o desejo, ele é como água salgada, né? Você bebe e aquilo não satisfaz, aquilo não te resolve, né? Você segue buscando mais. Mesma coisa a emoção perturbadora da raiva. A gente expressa a raiva nas situações e aquilo vira mais raiva, né? Uma corrente. A gente vê hoje em dia, por exemplo, né, os conflitos no mundo todo, as guerras, que coisa terrível, né? E eles sempre existiram. Agora a gente consegue acompanhar em tempo real, né, o que está acontecendo nos conflitos. Mas se a gente for olhar na história da humanidade, os vários grupos, né, em choques, às vezes conseguindo negociar de forma diplomática, mas em boa parte das vezes, né, recorrendo à violência física, violência em todos os níveis. Então isso é uma situação assim bem dramática. Por exemplo, a gente está num país hoje não tem uma guerra, vamos dizer, mas qual é a garantia de que aquilo não vai chegar a nós, né, no futuro? Ou assim uma situação social, né, desestabilizada, de que modo aquilo vai nos afetar? A gente vê aqui, né, nossos irmãos, né, na Argentina, a confusão que eles vêm há décadas assim, né, tentando se reorganizar e o país, né, sair da crise econômica e complicado, né, difícil, e vários outros países em crise, e a gente também andando, né, uma situação complexa, quando tem uma concentração enorme de renda, né, na mão de poucas pessoas, uma legião de pessoas em condições super difíceis, né, e aquilo parece que não tem saída. A gente olha, nossa, como é que pode, né? Aí você olha assim, né, nas redes sociais, as campanhas, né, pedindo ajuda, pedindo recursos. Então, a Unicef pedindo recursos para as crianças, né, crianças que passam fome no mundo todo. Você vê os Médicos Sem Fronteiras, você vê inúmeras organizações, né, tentando fazer alguma coisa, mas aquilo parece assim que é um pinguinho no oceano, né? Ou seja, as necessidades são gigantescas. Então, o Sansara, ele bate pesado, né? Todos os sentidos. Se a gente hoje, por exemplo, está numa condição boa, fácil, favorável, qual é a garantia de que isso vai seguir assim, né, no que vem? A gente pode descobrir uma doença, pode ter uma perda financeira, pode passar por um acidente. São inúmeras as causas, né, de problemas e sofrimento no samsara. Então, a gente deveria olhar com muito cuidado e seriedade assim para essa condição do samsara. Então, em vez de imaginar que a gente vai conseguir, de alguma forma, estabilizar uma felicidade condicionada, a gente deveria talvez buscar algo mais profundo que nos liberte da necessidade de buscar essa estabilidade.
Então, essa vai ser a proposta do Buda. Então, o Buda vai dizer, né? Olha, até hoje ninguém conseguiu, né, encontrar alguma condição samsárica, ou seja, condicionada, em que haja estabilidade. Vocês podem tentar, mas eu diria que há uma outra possibilidade, que é a possibilidade de libertar a mente da necessidade de ficar buscando coisas. Pense, o tempo na nossa vida que a gente tem que gastar o tempo todo para gerenciar coisas, objetos, alimentos. Né? Aquilo, o Lama Santen sempre usou essa imagem, né, de girar pratos. Então a gente está girando muitos pratos ao mesmo tempo, tentando manter muitas coisas funcionando assim, né, de pé. Né? Hoje em dia tem até aqueles memes engraçados assim no Instagram. A pessoa diz assim: eu tenho 25 anos, eu sou bem-sucedido profissionalmente, eu tenho filho, eu tenho uma vida ótima, não sei o quê, eu tô ótimo, né? Daí parece assim a pessoa, né, acabada com 25 anos, né? Porque realmente tem um desgaste enorme para tentar sustentar a vida num certo padrão que a gente considera adequado hoje em dia. Então, a gente foi sofisticando, né, o Sansara. O Sansara, ele é uma construção constante, a gente vai gerando novas necessidades, né, novos brinquedos, e a tecnologia vai potencializando isso, e aquilo vai só crescendo, né? Então, nesse sentido, as mentes dos seres vão se tornando mais complicadas, mais distraídas. Então, hoje a gente tem uma questão assim, né? Mas assim, não vou chamar nem de pandemia, acho que até mais do que isso, de questões de saúde mental, né? Então, depressão, ansiedade, bipolaridade, TDAH. Então, assim, são muitos diagnósticos para muitos fatores de perturbação interna, muito sofrimento mental. Então, isso talvez já houvesse, mas parece que tem uma multiplicação disso nos tempos modernos. Então, certamente o nosso estilo de vida está influenciando isso. E é um sofrimento razoável, né? Por exemplo, quem já teve uma síndrome de pânico, né? Quem já passou por depressão profunda. Então, as pessoas que passam por isso, elas têm relatos terríveis assim. Então, aí isso começa a surgir uma dependência de muitos remédios, né? Muitas drogas assim que são comercializadas para manter, né, o estado mental das pessoas mais ou menos equilibrado a partir da química interna. É uma tentativa, sim, mas é uma tentativa que aparentemente também não está funcionando muito bem, porque o consumo desses remédios só aumenta. E aí, às vezes, aquilo depois de um tempo não faz mais o mesmo efeito, aí tem que buscar uma outra solução, né? Então, o sofrimento mental ele tem sido, assim, talvez o ponto principal, né, de perturbação. O Lama Santen sempre fala isso, que isso é uma das coisas que mais doem nele, né, assim, de ele não vê muitas vezes como ajudar as pessoas em casos psiquiátricos um pouco mais graves, especialmente, como tenta encontrar uma porta de acesso, assim, e não encontra, né, a pessoa está sofrendo muito, está num ponto de estado mental que ela não ouve muito mais outras opções. Ou se ela ouve, ela não encontra uma forma de fazer aquilo. Então, é um estado assim bem dramático. E aí a gente tem também o quê? Crise climática, né? Que é uma coisa, uma bomba relógio que ninguém sabe que momento vai explodir. Aparentemente está andando mais rápido do que a gente imaginava, né? Então também é desastroso. Que mais? Né? Poluição generalizada, né, em todas as direções, as águas todas parece que têm micropartículas, né, plásticas. Vocês viram essa? Diz que tem nanopartículas de plástico, até em nascentes já tem. Então o plástico está se espalhando e ninguém sabe as consequências na saúde mesmo, física e mental, a médio e longo prazo, né? Tem muitos fatores perturbadores. A gente olha para o Sansara assim, né? A gente entende os jovens assim, sem muito rumo. Ou, né? O que eu vou fazer nesse mundo? Melhor eu me fechar nos meus jogos e esquecer disso tudo, né? Ir para o mundo virtual, porque esse mundo aí fora está terrível. Então, diante dessa condição, assim, né, que a condição não é, mas essa é a primeira fase, né? Primeiro a gente vende a doença para depois vender o remédio, né? Primeiro te mostra, né, a condição dos pacientes, né? Que não é muito favorável, assim. Que a gente vai vivendo, assim, né? Meio precipício chegando, a gente vai fazendo de conta que não tem o precipício, assim. Então, o Buda diz que sempre foi assim.
Só que agora isso parece que fica mais óbvio, porque a gente tem assim nas mãos tecnologia para destruir, né, assim, o planeta e a humanidade várias vezes, né? Então, a iminência de uma guerra mais complexa, né, na Europa, a gente não sabe. Aí a China apoia a Rússia, os Estados Unidos apoia a Europa, mas se o Trump ganhar, daí ninguém sabe o que ele vai fazer, porque ele quer matar os mexicanos, então ninguém sabe, né? O mundo, assim, a geopolítica está super complexa, né? Isso gera também uma confusão nas pessoas, porque é muita pressão. É muita pressão em vários sentidos, né? O Oriente Médio, como sempre, aquela, né, dificuldade. Mesmo aqui, né? O Maduro hoje assinou um decreto, né, que aquela região da Guiana pertence à Venezuela, um estado da Venezuela. Então tem riscos também de conflitos, né, até na América do Sul, né, que em geral, né, não tem tido muitos, né, nos últimos tempos, pelo menos. Então a gente vê um cenário complexo. Aí diante desse cenário complexo, a gente precisa tomar uma decisão, assim. E aí, vou seguir só observando isso e fazendo as mesmas coisas, né, sem buscar uma saída? Ou será que tem uma saída? Então, aí o budismo ele tem essa contribuição, né? Então, ao longo de 2.600 anos, o Buda, os ensinamentos do Buda vêm funcionando para as pessoas. Funcionando de que forma? Ah, os problemas desaparecem? Não, os problemas não desaparecem. Se a gente olha a história, né, das comunidades budistas ao longo dos séculos, eles passaram por muitas dificuldades. A gente pensar no exemplo dos tibetanos, né, que foram expulsos, né, em grande medida do Tibete na década de 50 e 60 do século passado, e tiveram que se refugiar na Índia e uma parte em outros lugares do mundo. Então, eles estavam lá praticando, boa parte deles, mas eles foram perseguidos. Na China, a gente lê também a história do budismo na China, em vários momentos entrava algum imperador que era contra o budismo e aí mandava destruir os monastérios, matar os monges. Então, isso é uma coisa que aconteceu não uma nem duas vezes. Então, o budismo ele passou por poucas e boas. Mas aí o ponto não é controlar o mundo externo para que ele fique uma condição perfeita, mas é como a gente vai lidar, né, com aquilo. Como que a gente vai posicionar nossas mentes e que recursos internos que a gente vai ter para lidar com dor, doença, perdas, né? Esse seria o ponto. E da mesma forma também como que a gente vai lidar com os apegos, né? A gente está falando só do que é ruim, do que é difícil. Mas e o apego àquilo que é bom, né? O famoso reino dos deuses, né? Que a gente não quer largar de jeito nenhum. Então, o reino dos deuses nos seduz, né? O canto da sereia. A gente se, né, se apega a coisas, situações que são aparentemente agradáveis. A gente pode passar anos, às vezes, né, naquilo, sem buscar entender melhor a nossa própria condição, achando que aquilo vai durar para sempre. Só que aquilo, como todo o resto, uma hora oscila. E aí, quando oscila, se você estava numa condição muito boa, dói muito mais do que se você já estava meio, né, escaldado assim, né, apanhando mais. Então, por isso que o Buda vai dizer que a condição humana é uma das melhores, assim, no samsara, porque a gente não é nem felicidade demais, nem desgraça demais, é uma coisa meio mediana. A gente consegue parar e pensar sobre a própria condição, né? Então, a gente tem uma condição favorável, assim, né, comparando com outras condições no samsara. Então, nesse sentido, a condição humana precisa ser aproveitada. E o que que o Buda diz que é aproveitar, né, a condição humana de uma forma mais interessante? Ele vai dizer, bom, o samsara é uma experiência construída. Ele não é uma experiência única, real, definitiva. Então, esse mundo que nós experienciamos, ele foi construído por causas e condições. O Buda vai falar em originação dependente, que é o pilar do budismo. Quer entender o budismo, tem que entender originação dependente. Ou seja, tudo se origina ou surge a partir de causas e condições anteriores. E essas causas e condições, por sua vez, também surgem a partir de outras causas e condições, numa cadeia causal infinita. Então o Buda vai dizer, essa cadeia causal não tem princípio e não tem fim. Ela não foi iniciada por alguém, por algum criador, ou por algum ser, ou por algum acontecimento específico. Ela nunca não é possível localizar esse início e não é possível localizar o fim. A originação dependente explica de modo geral como as coisas surgem. Então, entender a originação dependente é essencial para a gente ver que o nosso próprio sofrimento também é construído. Ah, mas é construído como? Então, de novo, a partir de causas e condições. Que causas e condições?
as nossas compreensões, ideias, fixações, apegos, aversões sobre as coisas. Então, assim, nesse corpo e em outras vidas também, na visão budista é de muitas vidas, né? Então, a gente vem acumulando causas e condições, marcas mentais, é chamar de karmas, uma estrutura kármica, ou seja, uma estrutura de consequências de ações e pensamentos e crenças passadas. Esse acúmulo de karmas gera certos tipos de existência. E essas existências vão construindo outras coisas. E aquilo vai se tornando mais e mais complexo. Aquilo vai crescendo. A gente olha nós, por exemplo. Ó, os seres humanos aprenderam a fazer casas. Constroem coisas enormes, fantásticas. Né? Aprendeu a gerar eletricidade de modo artificial. Aprendeu a fazer luz. E assim por diante. Então a gente foi criando condições aparentemente interessantes para nós, né, para lidar com as dores, né, do tempo das cavernas, né, para ir fugindo das dificuldades. E aí, nesse processo, a gente criou algumas coisas boas e outras terríveis, né? Por exemplo, quem assistiu o filme Oppenheimer, recentemente ganhou o Oscar, né, de melhor filme. Então, conta um pouquinho, né, do surgimento da bomba atômica. Então, né, como que de um conhecimento tão fantástico, né, tão complexo, a gente imediatamente pode usar aquilo para alguma coisa destrutiva, né? Então, esse é um problema geral. A gente tem uma criatividade, ou seja, com originação dependente, a gente pode criar coisas muito complexas, por exemplo, criar o Sukhavati, né? Criar coisas maravilhosas, assim, lugares bonitos, agradáveis, com templos e lagos, né? Seres, né? Cantando, dacas e daquinas, aspergindo flores, né? Pode criar lugares assim, terras puras, paradisíacas, ou a gente pode criar guerras, pode criar, né, guetos em que as pessoas são isoladas e passam fome, passam necessidades. Só Então, numa assembleia de condomínio, assim, já. né? Mas aquilo é só, todo mundo está só fazendo assim um papel, né, representando um papel, só para não deixar as coisas, né, muito fáceis, né, só para dar chance dos outros praticarem um pouco, né? Animado. Para ficar animado. Também, se não tiver um pouquinho de atrito, daí como é que vai praticar? Imagina você está num lugar que todo mundo é legal, é bacana, todo mundo fala suave com você o tempo todo. Coisa sem graça, chata, né? Aí você não pratica, como é que vai treinar a paciência? Né? Você veja, se conta que Atisha, né, um grande mestre indiano que foi ao Tibete em 1042, Atisha, ele tinha um monge cuja função era incomodá-lo o tempo todo. Ele dizia assim, bom, eu sou um professor, então as pessoas me respeitam demais, então eu não tenho ninguém que me cutuque, que me desafie, assim. Aí a função do monge era atrapalhá-lo quando ele estava meditando, quando ele estava fazendo alguma coisa, estava lá, um monge lá batia no braço dele. Olha que coisa, né? É criativo ele, né? A gente nem precisa disso, né? Que já tem fonte suficiente, né? Sem precisar, né, nomear nenhum monge para fazer isso. Mas tem que ter, né? O treino da paciência precisa do atrito. Aquele exemplo do lama é ótimo, né? Então a sanga é como o arroz com casca sendo moído no pilão, né? Então aí do atrito dos grãos de arroz, as cascas vão saindo. Eles vão ficando mais cascudo, né? Às vezes para aguentar, né? Mas em geral a gente vai perdendo as cascas, né? Com certeza. E o samsara todo é assim. A gente está o tempo todo recebendo choques e atritos do ambiente. A gente precisa lidar com isso. O próprio oxigênio que nos mantém vivos é o também que vai nos matando, né? Vai oxidando tudo, vai, né, acabando com tudo. Então, o samsara é todo dual, né? Dukkha. As coisas não são nem boas nem ruins, nem 100% satisfatórias, mas não são 100% insatisfatórias também, né? Então, essa mistura. Então, a gente entendendo isso, entendendo que a gente constrói as condições até uma certa medida, a gente constrói, a gente não constrói sozinhos, obviamente, né? Tem uma interdependência entre todos os seres. Então, e não só os seres, mas também outros fenômenos mais complexos, né? Como clima, como, né, o movimento da Terra, do Sol, dos outros planetas. Então, tem uma interdependência super complexa que vai gerando as condições para as nossas vidas. Mas no meio dessa interdependência, então, o Buda mostrou que a mente é a raiz de todas as construções. E o Buda também vai dizer que a mente é a raiz, especialmente do sofrimento. Então,
A mente, quando ela gera estruturas duais, ela começa a se sentir separada da experiência ao seu redor, ela começa a ficar aflita. Então, o surgimento do eu, do ego, como uma entidade separada, é a raiz, né, de toda a confusão do samsara. Então, o Buda disse: isso eu localizei, né, praticando meditação, olhei para a minha própria mente, fui recuando, até ver que esse eu não tem uma raiz, ele não existe por si só, ele é uma construção da mente, é uma abstração, e, portanto, o caminho para a liberação do sofrimento do samsara é o caminho de realizar, de ver, enxergar diretamente que eu não preciso ficar defendendo identidades o tempo todo em todas as direções. Que eu tenho uma mente livre por trás, e essa mente livre, ela manifesta papéis e identidades, mas ela não é esses papéis, ela não precisa daquilo. Ela tem já uma estabilidade fundamental que não precisaria de se cercar de inúmeros fatores agradáveis para ficar bem. Oh, interessante. Mas e aí, onde é que está essa mente fundamental, né? Então, se o Buda afirma isso, como é que ele testou isso? Aí vem o caminho. Então, aí vem um longo caminho, né, de práticas, de meditações, de contemplações, em que a gente vai progressivamente desconstruindo as certezas que a gente carrega. Vejam, né? Como a gente sofre pelas nossas certezas. Por exemplo, se você não gosta de futebol, não joga futebol, e alguém chegar e disser assim: ah, você é péssimo, você é perna de pau. Você não vai se afetar. Agora, se alguém te ataca de uma coisa que você acha que você é bom, que você é aquilo, né? Você é um budista de Araque, você não pratica nada, você não acorda de manhã para fazer o puja, né? Alguém chega te criticando, daí a pessoa, não, mas espera aí, eu tenho justificativas, né, para isso, né? Tem uma defesa constante das identidades quando a gente dá valor para aquilo. Então, o ponto seria ver a insubstancialidade dessas identidades. Ou seja, operar através delas, mas sem estar apegado a elas, né? Então, assim, na teoria isso é bonito, mentalmente talvez nem seja tão difícil de fazer. Agora, ainda assim tem o automatismo, não tem? Mais profundo, né? A pessoa diz, não, vou deixar de fazer tal coisa. Ela até quer, ela tem força de vontade e tudo. Mas tem outras dimensões assim inconscientes operando, físicas, energéticas operando, que acabam arrastando a pessoa para repetir os padrões condicionados. Então o processo ele acaba ficando um pouquinho mais longo, em geral, de liberação, porque a gente vai ter que desfazer esses nós. E esses nós foram construídos por muitas e muitas vidas. Então, os nós, alguns são mais fáceis de desatar, mas tem uns que, olha, né, o nó górdio, né? Vocês lembram da história do nó górdio? Que Alexandre o Grande chegou lá e passou a espada no nó, que diz que ninguém conseguia desfazer aquele nó, né, na górdia. Aí Alexandre, ignorante, não desfaz, aí passou, cortou ele com a espada, né? Então, jeito de resolver, né? Super, né? Então a gente tem alguns nós assim. O Lama usava muito tempo um exemplo, uma época assim do lenço. Nós somos como um lenço branco assim, né, límpido, mas com muitos nós. Então a gente está amarrados, condicionados. Então o nosso trabalho é ir soltando os nós que nos prendem à condição atual. E com isso o sofrimento vai diminuindo progressivamente, até num caso extremo, né, o caso de um Buda, ele desaparece por definitivo e não retorna. Então, essa possibilidade é muito interessante, assim, né? Isso é uma coisa que, para mim, me atraiu no caminho budista, é ver que tem pessoas vivas que fazem isso e que manifestam isso, né? O budismo não como uma religião que apenas apresenta, né, ideias do passado, mas como um método vivo que pode ser aplicado e você vê pessoas, né, palestrando, andando por aí, seriam as biografias de pessoas como Dalai Lama, Lama Santen, tantos mestres que circulam, né, pelo Brasil e pelo mundo, e aí você vê exemplos vivos, né? Por exemplo, hoje eu já conheço o Lama há uns 20 e tantos anos, você já conhece ele há 30 anos, mais. Nesse tempo todo, eu nunca vi o Lama se perder, em 30 anos, assim, né? Eu morei 3 anos próximo dele, em Viamão, então você vê ele lidando com problemas do dia a dia, dos mais variados tipos, falta de dinheiro, as pessoas, né, requisitando coisas dele o tempo todo, problemas de família, filhos, esposa, ex-esposa, né, vários problemas, assim, né, de nível, né, hard, assim, né, de
E o lama, ele vai assim fluindo no meio daquilo, de uma forma muito interessante, sem dar solidez, né? Uma abertura. Então aquilo não é que a pessoa não é prática, não resolve as coisas no dia a dia, resolve direitinho. Mas no meio daquilo nunca gera algum tipo de fixação rígida, dura, que não possa remodelar. Então esse é um critério interessante. A gente vê que tem pessoas que têm a mente mais livre mesmo e que conseguiram isso praticando. Né? Mas a pessoa já nasceu diferente dos outros. Pode ser. Tem casos que a pessoa já praticou em outras vidas e já nasce com algumas facilidades, né, que apresenta desde cedo. Agora, tem casos que não. Por exemplo, Milarepa, o maior yogi da história do Tibete, ele cometeu vários assassinatos assim, né, para vingar uma questão de herança familiar. Ele matou da família mesmo, umas 30 pessoas numa festa. Né? Então, uma coisa pesada assim, né? Acho que ninguém matou 30 pessoas da família, né? Acredito que não. Numa festa não, né? Assim, foi aos poucos, um por vez, né? Para cada um ficar pensando qual será a próxima vítima, né? Coisa mais escorpiana, assim, aos pouquinhos, né? Ah, mente, né? Onde é que foi, né? Então tem essa coisa, assim, né? De pessoas que fizeram coisas muito negativas e na mesma vida se libertaram completamente do sofrimento. Isso é uma outra, aponta para uma outra verdade interessante que o Buda ensinou, que o karma, ou seja, as consequências das nossas ações passadas e que a gente acaba sofrendo, né, o resultado, o karma, ele não é uma coisa fixa, ele não é rígido. Então não tem assim, eu para me libertar, me iluminar, eu vou ter que resolver todo o meu karma. Nesse sentido, seria impossível se iluminar. Mas aí o Buda diz, não, o karma também é uma posição de mente. Se você está com a mente presa numa posição dualista, fixa, o karma, ele age de modo matemático mesmo. Podem passar 10 vidas, 100 vidas, e você vai colher o resultado de uma certa ação. Agora, se a tua mente se desloca, se a base de operação dela se desloca, ela se flexibiliza, aí o karma evapora como orvalho sob o sol da manhã, né? Que é um exemplo clássico. É bonito, né? E é isso mesmo. Então, tem outro caso, Angulimala era um praticante do templo do Buda, que antes de ser praticante, ele matou 99 pessoas para cortar um dedo de cada uma e fazer um colar de dedos. Ele tinha recebido um ensinamento uma pessoa que queria, na verdade, prejudicá-lo, de que ele deveria fazer isso, e isso traria um poder para ele tão grande que ele renasceria no reino dos deuses da forma. Então, esse foi. E aí ele começou a matar as pessoas e cortar os dedos, né? Fez aquele colar. E quando faltava um dedo, aí o Buda apareceu, né? E salvou, né, o Angulimala daquela condição. E aí o Angulimala se tornou um monge, praticando com o Buda, e na mesma vida alcançou o estado de um arhat, um ser puro que não renasce mais. Então, vejam, nada está perdido. Nossa condição é maravilhosa. A gente não fez nada disso, né? E tem condições assim, tem saúde, tem estado mental. Estado mental não sei, né? Mas parece que sim, né? Que a gente tem condições, né, de sentar e olhar, né, para a própria mente, para a própria existência, para a própria condição e praticar até o ponto de chegar ou nesse estado último ou de pelo menos avançar um bom tanto nessa vida, né? De aproveitar essa vida para se libertar de algumas fixações. Porque as fixações não são numerosas. Todos nós não temos uma série de coisas, isso é assim, isso é assado, deveria ser assim. Nós temos assim uma descrição, né, de nós mesmos, do mundo, das pessoas ao redor, que é muito dura. A gente se cobra, cobra os outros, então surge essa tensão constante. Como que a gente libertaria a mente daquilo que a gente acha que é? A gente precisaria de alguma técnica, de alguma forma de analisar aquilo que a gente acha que é, até o ponto que a gente percebe que no fundo, a gente não é aquilo que a gente acha que é. Ou seja, a gente precisa de técnicas de desconstrução das estruturas. E tem muitas formas de fazer isso, né? Formas mais simples, mais complexas. Então, para lidar com isso tudo, tem também um resumo que o Lama Santen ele usa há muitos anos também, que é muito bom, que vale a pena relembrar, que assim, diante, né, das condições, das fixações e dos acontecimentos do samsara, tem 4 formas de a gente reagir. Então, a primeira forma
é a mais básica, seria a causalidade básica e pura, em que eu simplesmente toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Então, se eu sofro algum tipo, né, de violência, eu devolvo. Então, o samsara regido, né, por relações de troca constante, relações utilitárias. Se você é alguém que traz algum benefício para mim, eu também dou algum benefício para você. No momento em que você não me der mais o benefício, nosso contrato está acabado, pode ir embora, né, suma da minha vida. Então, a gente vai tendo relações utilitárias. Essa é a forma mais grosseira, assim, né, de se mover no samsara. Isso gera as guerras, gera os conflitos, gera, né, as separações litigiosas e assim por diante, né? Toda a confusão. É uma forma. A segunda forma já é mais sofisticada, que seria ter disciplina diante das circunstâncias. Ou seja, algo ruim acontece e eu me controlo e não devolvo na mesma moeda. Ou seja, eu entendo melhor que eu posso sair das coisas não agindo da mesma forma que o outro. Então, isso já é uma coisa boa, né? Ou, por exemplo, assim, a pessoa nossa, que vontade de comer um chocolate. Opa, mas eu já comi chocolate, então melhor não hoje, né? Muito açúcar, gordura, né? Agora tem um, agora não. Terrível, Sansara, né? Eles puseram na embalagem do chocolate, tem duas frases assim, né? Alto em alimenta, alto em açúcar, até a tristeza, né? Eles começaram com o cigarro, né? Botar a culpa na pessoa. No cigarro eles pegaram pesado, né? Tem aqueles seres morrendo ali, assim, né? Então, formas, né, de tentar ajudar a pessoa a se disciplinar. Ela vai pegar, melhor não, né? Alto em gordura, não sei o quê. Não, deixa para lá. Então, até um certo ponto aquilo ajuda, né? Mas não ajuda 100%. Então, a gente tem que desenvolver algum nível de disciplina. Se a gente não tiver uma certa capacidade de controle sobre as nossas ações, a nossa vida vira um caos. Não é? Se toda pessoa que me provocar eu entrar na briga, aquilo não vai funcionar bem. Então a gente vai treinar a disciplina. E a disciplina precisa ser treinada de várias formas. O Buda sugere fortemente a disciplina. Por exemplo, a disciplina de praticar meditação silenciosa, shamatha, né, de pacificar a mente, de estabilizar o fluxo mental progressivamente, sem pressa. Então a pessoa dia após dia, ela senta um pouquinho e vai gerando uma disciplina de mente. Um pouco disso é necessário. Só disciplina não resolve, mas ela é como se fosse uma etapa do caminho. Quem não tiver um mínimo de disciplina, dificilmente vai passar para as próximas etapas do caminho. Né? Vai ficar sempre assim, né? Só, vamos dizer, dançando ao redor, mas não vai fazer a coisa mesmo como é para ser feita. Então, a disciplina é necessária num certo nível, desde que ela não seja uma coisa dura demais. O próprio Buda, né, antes de ser o Buda, lembram que ele foi um asceta na floresta, em que ele passou por experiências duríssimas, assim, de não se alimentar, de meditar até o corpo estar acabado, assim, um esqueleto. Tem até a imagem do Buda, né, esquelético, uma imagem tradicional, que ele mostra, assim, o caminho do esforço, né, até onde ele vai. Ele foi até o extremo, até quase morrer. Aí ele viu, eu fiz isso tudo, mas a raiz do desejo ainda está dentro de mim. Então, ou seja, aquilo não resolveu. Porque havia essa ideia, né, de que eu, impedindo os desejos e me mortificando, eu acabaria me libertando completamente dos desejos. Ou seja, vou matar os desejos por inanição. Mas aí o Buda testou isso na prática, ele viu, não funciona. Aquilo, né, só ver filmes, tipo, vocês assistiram o filme Sansara? Aquele do monge que faz um retiro de 3 anos? Ele está lá em retiro, né, mas daí ele sai, aí os desejos e, né, o Sansara pega ele de novo, assim, porque aquilo estava só dormente, não tinha sido liberado, né, resolvido. Então aquilo estava só amortecido. É muito comum isso acontecer. A gente precisaria da disciplina como um método de não ceder aos impulsos do samsara, de raiva, de desejo, de ciúme, de inveja, de preguiça, de carência e assim por diante. Então, essa é uma forma de operar bem importante, né, para lidar melhor com o samsara. Então, a pessoa começa a gerar um estilo de vida mais organizado para si mesma, começa a comer melhor, fazer um pouco de exercício, começa a evitar coisas mais autodestrutivas, né? Não frequenta mais alguns lugares, vai dormir mais cedo, acorda mais cedo, vai organizando um pouco a sua vida, e aquilo lá vê que é favorável.
é favorável para a prática, é favorável para as relações. Então aquilo vai funcionando tudo melhor. A gente treina isso, a gente treina essa reorganização através um pouco da disciplina. Então esse é um aspecto. Mas a disciplina não dá conta de tudo. Tem uma história também famosa assim do monge que foi tentado por Manjushri. Então o monge, ele era um monge, então era celibatário. Então ele praticava nas cavernas e se diz que ele nunca caía em tentação diante de qualquer ser maravilhoso que aparecesse diante dele. Mas aí Manjushri resolve, né, mostrar para ele que aquilo não estava bem resolvido. Manjushri se manifesta como uma deusa celestial. E aí aparece diante dele, assim. Nenhuma mulher mortal poderia nem se comparar com a beleza daquela deusa. E aí o monge olha aquele ser assim, treme, mas tenta manter a disciplina. Aí ele, né, vê que não vai dar conta e sai correndo, foge, né, de Manjushri. Aí ele chega em outro lugar, ela se esconde. Aí ele olha para o lado, está lá Manjushri, no formato da deusa celestial. Então Manjushri inferniza ele até o ponto que ele diz: não tem jeito, eu vou me matar, né? Eu achei que eu estava livre do desejo sensual, mas não é verdade. Daí Manjushri se manifesta como Manjushri e fala isso para ele. Veja, só o caminho da disciplina não é o suficiente. Você precisa se libertar da raiz do desejo e não afastar os desejos, né? A gente precisa de técnicas mais sofisticadas, porque a disciplina uma hora vai falhar. Vai falhar. Os melhores praticantes, uma hora, né, falham, caem em tentação. Então, vem uma terceira técnica mais sofisticada, que é a mudança de paisagem, em que você, diante de um fenômeno, você aprende a girar a tua mente para uma outra posição. Então, por exemplo, a pessoa está lá, né, na fila do banco, está irritada. Hoje em dia ninguém mais vai para banco, mas vamos dizer que você tivesse que ir para banco ainda, né? Receber seu benefício do INSS, lá como muitos fazem, né? Aquela filona. Então você poderia estar raivoso, né, injuriado de estar naquela fila assim, né? Incomodado e não anda, e aquela pessoa lá na frente pergunta muita coisa e não, vamos que tem fila, né? E aí você poderia entrar numa posição de mente muito perturbada, ou você poderia aproveitar a fila, aquele bando de gente, assim, para rezar pelas pessoas. Que eles sejam felizes, que eles se libertem do sofrimento, que eles encontrem as causas da felicidade, que eles se afastem das causas do sofrimento. Então você poderia aproveitar um momento aparentemente perturbador para fazer algo positivo para você e para as pessoas ao redor. Aí se você vê alguém irritado, em vez de jogar mais, né, gasolina no fogo, você conversa com a pessoa, acolhe, ouve a pessoa, né, muda a paisagem da pessoa, e aquilo você transformou algo ruim em algo bom. Não é? Então, a gente pode fazer isso na maioria das situações da vida. Se a gente conseguir girar a mente assim para uma outra paisagem mental, aquilo pode ficar bem mais favorável. Então, a gente vê exemplos interessantes. Vocês lembram do filme A Vida é Bela? Né, que tem aquele pai, né, italiano, né, com um filho dentro de um campo de concentração, né, durante a guerra, e ele, para o menino não sofrer tanto aquela condição, ele faz o menino achar que aquilo é uma brincadeira, né? Então ele, até onde ele pôde, né, ele ajudou o menino a não perceber a dureza daquela situação. Então ele, num campo de concentração, conseguia gerar uma paisagem mental mais leve. Então isso é interessante. É, Lama Wallace conta o caso, né, de um grande yogi, né, tibetano, um grande mestre, Yantan Rinpoche, que morreu faz poucos anos. Yantan Rinpoche, ele ficou 18 anos preso, né, numa prisão chinesa, meio campo de concentração mesmo assim. E aí o Yantan Rinpoche, ele tinha muitos poderes paranormais assim da prática dele. Então diz que ele aparecia para fora lá da prisão, fora da grade, caminhando assim lá por fora. Aí os guardas corriam lá, pegavam ele de novo e traziam ele para dentro. Ele multiplicava alimentos dentro da prisão. Ele tinha vários siddhis, né, vários poderes assim. E aí, então, no meio de uma situação terrível, ele brincava com os guardas, ele fazia coisas assim. Ele não estava tentando fugir, ele nem queria fugir, mas ele mostrava para todo mundo assim que aquilo tudo era um circo ilusório, né, aquilo que estava armado ali. E aí você veja que ele saiu da prisão e viveu muitos anos ainda dando ensinamentos, né, como mestre. Então, mesmo nos piores lugares, a gente poderia acessar paisagens mentais mais interessantes e não se apavorar, né? Será que isso é possível, né? Uma pessoa está lá passando por uma quimioterapia, né? Descobriu que está com câncer.
Então, ela pode, né, assim, ficar desesperada, medo da morte, do que ela vai deixar, as pessoas queridas, a dor física, toda a dificuldade, né, de se olhar no espelho e ver o corpo mudando. Ela poderia entrar numa paisagem de depressão. Ou ela poderia entrar numa paisagem, sim, eu vou ajudar outras pessoas que também estão com câncer. Então, né, nos grupos de pessoas que estão lá, eu vou lá para conversar, para acolher, para dar boas ideias para as pessoas de como atravessar aquilo. Então, vejam, a mente, ela escolhe o que ela faz com as coisas, né? Não tem nenhuma situação que a gente possa dizer, ah, não, aí nem o Buda, né? Nem o Buda daria conta. Tem um Telemarketing. telemarketing, né? Não é aguentar a Judite, né? No tele... Na Porta dos Fundos tinha a Judite, né? Então é isso, o telemarketing, por exemplo, né? Eles ligam para você. O lado bom é que hoje ninguém atende ligação mais, né? Eles não te pegam mais, né? Porque não. Como é quando você liga e faz algum problema, né? É. Aí você liga. Ó, minha conta veio errada. Eu quero cancelar, né? Ah, cancelar nada. Você sai com mais 2 produtos com desconto no primeiro e segundo mês, no terceiro você começa a pagar de novo, né? Então tem que ter uma paciência, né, razoável, assim. Um treinamento bom, é bom para praticante budista, é ótimo. Né? Ah, qualquer amigo assim, ai, você está com algum problema aí de negócio? Dá para mim, deixa que eu resolvo para você, né? Eu tô treinando a minha paciência, então eu vou ligar, né? Ligar para Vivo, para Claro, para TIM. Então esse é um exemplo. Pior ainda se for uma repartição pública, né? O pessoal que trabalha no ramo do direito aí, né? Um processo. Nossa, aquilo demora, né? Processo demorado. E aí um inventário, que tal, hein? Inventário é uma coisa boa também, né? Rapidinho, super fácil de resolver. Então, a gente vai treinando paciência, né, com essas condições. Se eu tiver numa posição mental mais favorável, tem alguém me xingando, me atacando, eu consigo olhar de uma forma não negativa. Eu vejo a perturbação do outro, não entro na perturbação do outro. Não quer dizer que eu sou um capacho, que eu deixo os outros baterem em mim, não é isso. Eu encontro formas, né, de lidar, mas a gente não entra nas bolhas do samsara, a gente não é arrastado. Então, a mudança de paisagem é interessante. É um treinamento. A gente pode treinar. Hoje mesmo, antes de voltar para casa, se encontrar algum conflito, alguma dificuldade, respiro e dou mudar de posição. Eu posso olhar isso como provocação, como algo que eu não aguento mais. Posso, né, entrar numa paisagem terrível, ou eu posso sorrir para aquilo. Aí você sorri, o outro fica mais bravo ainda, pula em cima de você, né? Você tem que cuidar também com a tua reação, né? Se você mudar a paisagem, às vezes fizer uma coisa muito lúdica, às vezes a pessoa não está preparada para isso, né? E essa mudança de paisagem também, um exemplo extremo é de alguns monges tibetanos que relataram para o Dalai Lama. O Dalai Lama conta isso nos livros. O Dalai Lama perguntou para o monge, né, refugiado, assim, e o que se passou assim de mais perigoso, né, no tempo que você teve lá, né, preso. Ele fala assim, né, o maior risco que eu corri foi o de perder a compaixão pelo meu torturador. Olha que frase, hein? Ou seja, se ele perdesse a compaixão, aí sim ele teria entrado na mesma mente do torturador, aí ele estava perdido. Mas ele conseguiu manter a compaixão até por aquele que gerava grande sofrimento físico para ele. Porque ele olha assim, o corpo é impermanente mesmo, né? Vem e vai, a gente vai morrer de alguma coisa. Agora a mente segue. Se a mente gerar raiva, negatividade em relação àquele ser, ela vai ter que lidar com isso no futuro. Então, um treinamento adequado, você pode não entrar numa paisagem negativa, mesmo sendo torturado fisicamente. Que tal, hein? Ou Yesha Tsogyal. Yesha Tsogyal, né, a grande praticante tibetana, né, consorte de Guru Rinpoche, ela estava numa caverna praticando, 5, né, ladrões chegaram, roubaram, estupraram, e ela passou por aquilo tudo. Quando eles terminaram, aí ela começou a dar ensinamentos para eles. E aí eles se tornaram todos alunos dela. Então, 5 estupradores viraram 5 alunos. Então, vejam que capacidade, né, da mente não se perturbar, mesmo em situações físicas terríveis, né? Então, tem bons exemplos para nós. Mas a gente pode começar, né, com uma coisa mais leve, né? Com a fila do banco, né? Um elevador que parou no meio do caminho, né? A pessoa começa a taquicardia, etc. A gente poderia treinar a mudança de paisagens em coisas mais simples. Então, é uma técnica bem interessante. Mas a mudança de paisagem ainda ela tem limites.
né? Cada um vai dar conta até um certo ponto, ou vai ver que às vezes aquilo até mudo, mas aquilo não está 100% resolvido dentro de mim. Então eu preciso de algo mais sofisticado ainda. E aí que seria vamos dizer assim, o ponto central do budismo, que seria a quarta forma, que é a liberação, que é a sabedoria discriminativa que vê a insubstancialidade, a vacuidade dos acontecimentos. Então essa palavra vai aparecer muito, né? Vacuidade. Ou seja, as coisas não são reais e sólidas e definidas como elas aparentam ser. As coisas, quando olhadas, elas são compostas, elas são como reflexos num espelho, elas são como miragens. Né? Então a gente vai treinar esse olhar, né? Liberação é sabedoria? Sabedoria discriminativa, que discrimina os fenômenos adequadamente. Ou seja, analisa, né? Olha para as coisas e entende como que as coisas surgem, como que as coisas realmente são e como que as coisas deixam de ser. Então essa é um olhar, né? Prajna Paramita, que é, vamos dizer assim, a sabedoria que gera liberação. Né? O samsara é uma capacidade da mente de entender a realidade de um modo mais profundo. Ou seja, de que modo as coisas surgem por originação dependente, como a gente conversou antes, ou seja, tudo surge a partir de causas e condições. Então, algo que surge por causas e condições, se eu for tirando as causas e condições que geraram aquela coisa, sobra alguma coisa no final? Não, né? Se eu tiro todos os elementos, eu construo uma torre de Lego, né, de pecinhas. Quando eu tiro as pecinhas, não sobra nada. Ou seja, não tem um núcleo, uma essência daquilo. Aquilo existe apenas como uma aparição mágica, porque aquilo foi construído, dura um certo tempo e depois desaparece. Então, aquilo enquanto existe, será que é real? A gente começa a questionar o que a gente entende como real. Né? O termo realidade ele é bem importante, porque como a gente dá sentido fixo às coisas, por exemplo, esse computador é meu, é real. Né? Se alguém chegar e chutar e derrubar meu computador, aí não vai dar certo, né? Ele é vazio, mas nem tanto. Então, veja, a nossa noção de vacuidade, a gente vai treinando e estendendo para entender que as coisas que eu chamo de minhas, ou aquilo que eu considero eu mesmo, se eu analisar bem direitinho, aquilo não é bem meu e não é bem eu. Ou seja, a mente ela vai se fixando às pessoas e coisas e ao si mesmo por acreditar na realidade dessas coisas. Na medida em que eu, através dessa sabedoria, eu vou analisando, né, todo o mundo ao meu redor e vou soltando os apegos, por exemplo, assim, se a pessoa entende que aquele objeto não é dela propriamente, mas ela usa aquele objeto, né, temporariamente, ele um dia vai estragar, ele vai ser passado para outras pessoas, mas ela vai diminuindo o apego que ela tem àquele objeto. Da mesma forma, o si mesmo, que a gente defende tanto, né? De quer ser alguma coisa. O ego é muito frágil, o ego precisa de reconhecimento, de reforço positivo, precisa de coraçõezinhos e likes o tempo todo nas redes sociais. Se alguém não gosta do que eu falo, do que eu faço, eu entro em crise e acho que então não é isso que eu devo fazer na vida. Eu tenho que ser bom em alguma coisa, as pessoas têm que gostar de mim. É muito sofrido isso, né? Carregar assim esse peso de querer ser aprovado o tempo todo. É muito pesado. E isso só se dá porque a gente acha que tem que sustentar um eu real, assim, que nasceu para ter sucesso. Então, se a gente aprender a desconstruir a ideia de um eu fixo, a gente vê assim, eu sou um grande camaleão aí, né? Eu vou me reconfigurando conforme a necessidade, não tenho nada assim de fixo a defender, nem o nome, nem a raça, nem as condição física, nem a família, nem a profissão, nem gênero. A gente está numa fase bacana assim da história da humanidade, que tem esse arco-íris assim, né, de gênero e orientação sexual. Isso é interessante porque quebra um pouco as identidades rígidas, né, que sempre houve assim, né? Homem, mulher, menino, menina, né, aquela coisa toda muito fixa. Então a gente está no momento em que isso tudo é mais, tem até o gênero fluido. Esse é legal, né? A pessoa uma hora se sente de um jeito, se sente de outro, e que na verdade é o que nós somos no fundo. Na visão budista a gente já renasceu como homem, mulher e bicho e inúmeras coisas infinitas vezes. Então nós não somos nada em específico.
Nós estamos numa condição temporária, né, condicionada, e essa condição eu não deveria me apegar muito a ela, porque ela é móvel, ela gira. Né? Então, a gente entender, né, que as construções são todas impermanentes, são frágeis, e quando elas desaparecem não sobra nada, ou seja, aí vem o termo vacuidade, ou seja, não há essência nas coisas, não tem uma realidade fixa por trás. Eu entendendo isso, isso vai gerando um relaxamento diante do mundo das experiências. Então, se você quer ser o funcionário do mês, você tem um problema, porque você está pegado aqui, não tenho que ser o melhor. Agora, se você faz o teu trabalho só de uma forma leve, porque realmente você faz aquilo porque é bom, porque ajuda, que é favorável, não está nem aí se vão te reconhecer ou não, aí você não sofre com aquilo. Então você vai fluindo, né, pelo mundo, ajudando onde é possível, fazendo boas ações, cultivando, né, relações positivas em todas as direções, construindo terras puras, né, melhorando um pouquinho o mundo da medida que for possível. E se as pessoas, né, te atacarem ou te negarem ou alguma coisa assim, você não se abala muito, você vai seguindo, né, você desvia e vai indo. Então, esse é um ponto assim mais leve, né, assim que a gente poderia cultivar. Esse cultivo não é tão simples, de novo, porque a gente tem apegos muito profundos. Por exemplo, o apego aos estados energéticos. A gente tem apegos assim, tá travado em vários aspectos, né? O corpo manifesta essas travas e aí a gente vai ter que soltar isso tudo, né? Então a pessoa, ela tem, quando ela ouve o nome de alguém, ela já fica toda tensa. O elemento água desaparece, o elemento terra tensiona, o elemento fogo vem a raiva. Então a gente está, né, assim, numa situação que a gente não domina os elementos. A gente precisaria também treinar, né? E aqui, por exemplo, né, aqui se pratica yoga, né, maravilhoso, Tai Chi Chuan, né? Tantas técnicas assim, que te ajudam a equilibrar os elementos de uma forma mais física também, mas que afeta a energia e que afeta a mente. Então, lembrando sempre, corpo, energia e mente são interdependentes. Tem coisas que eu faço no plano mental que afetam energia e corpo, ou no nível energético afetam corpo e mente, ou no nível do corpo e afetam a energia e mente. Então, o praticante ele vai ter que trabalhar nos três níveis sempre. Não adianta ficar só no mental, não adianta ficar só no corpo e nem também tentar trabalhar só a energia. A gente precisa de técnicas para os três níveis. E aí a gente precisa desamarrar esses nós energéticos. E não é muito simples. Então, quando a pessoa é pegada a chocolate, né? Ela sabe direitinho, né? Onde é que aperta, né? Assim, né? Por que será, né? Tá com essa fama? Eu tinha uma época que eu fazia essa brincadeira, assim, né? Não, porque tem aquele chocolate, aquele vermelhinho, sabe, da Lindt? É Lindor, né? Lindor. Aquilo lá foi coisa ruim que inventou, né? E aquilo lá é uma maldade, né? Aquilo desmancha na boca de um jeito, né? Aquilo não é coisa boa, assim. É, tinha algum... Ó, tem uns que são mais saudáveis, né? Dá pra dar uma dourada, assim, né? No Sansara. Não, tem Sansara mais saudável, né? E, e tão gostoso quanto, né? Mas a gente vê, né? Quando brota um impulso energético de fazer alguma coisa, a gente tem grande dificuldade em não fazer. Pessoa que bebe, né? O álcool, por exemplo, dificuldade em não beber. Ou a pessoa, né, que tem apego, né, às posses, ao dinheiro, tem dificuldade em soltar aquilo. Então não é só uma ideia na mente, aquilo tem todo um condicionamento profundo, né, que é arrastado. Então a gente vai ter que liberar isso. De novo, a meditação silenciosa é uma super técnica, né, para ir. A meditação silenciosa, ela é uma técnica super favorável para ir respirando e relaxando, não respondendo aos impulsos e equilibrando, né, a energia através do silêncio, de uma respiração tranquila, é simplesmente ficando, repousando. Precisa aprender a repousar e não fazer nada, né? Então, o Lama Wallace sempre dizia assim, né? A gente no Sansara tem o vício de fazer, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Se for virginiano, então, problema, né? Assim, sempre fazendo alguma coisa útil, né? Onde é que eu posso ser útil, né? Assim, aquela coisa.
Mas todos nós estamos fazendo alguma coisa, ou é com o corpo, ou é com a mente, ou com a energia, né? Ou com as emoções. Então tem um movimento constante. A gente vai treinar a capacidade de não fazer, simplesmente repousar. Mas é um repousar que não é um repousar de dormir, né? De apagar, de um torpor. É um repousar vivo, né? Atento, presente, claro. Então a meditação, ela é fantástica. Um pouquinho que você experimenta dela, você já vê, opa, que tem um potencial de algo interessante, né? Algo diferente. Se eu fazendo um pouquinho, aquilo já me dá uma sensação de que é bom, será que se eu fizer mais ao longo do tempo, aquilo não vai realmente pacificando os meus impulsos energéticos, mentais, físicos? Então, aqueles que treinaram dizem que sim, né? Que aquilo funciona. Então, às vezes funciona mais, funciona menos, né? Depende do treinamento. Então, se eu uno a meditação silenciosa com essa capacidade de olhar as aparências, as construções, né? E ver que elas todas não são bem o que pareciam ser, elas são todas fake news, sem exceção. O Sansara todo é fake news, porque ele aparenta ser uma coisa, mas não é bem aquilo. Se eu olho de um jeito, ele é uma coisa, se eu olho do outro lado, ele é outra. Como é que é isso, né? Não é sério, né? O Sansara não é sério. Ele depende do ponto de vista que você constrói ele. Então você começa a ver que há a possibilidade de se libertar completamente do Sansara no meio do Sansara. Então, Sansara não é um lugar, né? Obviamente, é uma posição de mente, é uma forma de operar a mente no meio das aparências, né? Dos acontecimentos. Então, se eu conseguir colocar minha mente numa posição de liberdade, então as coisas surgem, vêm e vão, como manifestações luminosas e mágicas, e eu não preciso sofrer por causa delas. Naturalmente não sofro porque eu vejo através delas. Então, as coisas se tornam translúcidas, se tornam como arco-íris. Então, é assim que o Buda vai descrever, né? Ele, iluminado, o Buda vai dizer. Para tudo que eu, né, todos os lados que eu olho, tudo que eu vejo apenas manifestações luminosas, livres, que não são nem eu, nem meu, e que não existem por si sós também. São apenas originações dependentes e, portanto, não tem motivo para se apegar a nada. Porque na raiz do problema do eu e do meu está o apego. Ou seja, o apego é quando eu dou solidez à coisa e me fixo. Então o problema não está nas coisas em si, não está no chocolate. Está no apego ao chocolate. Aí os praticantes sempre dizem assim, não, eu como por liberdade. É assim. Já que é vazio mesmo, então pode ser, pode não ser, então é. É, não é, mas é. Né? Então tem essa coisa, assim. Mas a gente deveria entender que, para ter liberdade diante da coisa, eu tenho que ver a vacuidade da coisa. Eu tenho que ver a vacuidade daquele que vê a coisa. Então, a gente vai ter daí, né? Isso é um tema complexo, assim, profundo. Estou dando só uma pincelada bem geral, mas que as pessoas vão ter que praticar isso, assim, longamente, né? Ou seja, é uma sabedoria que tem que ser cultivada, trabalhada. Então a gente faz isso nos SEBs, nos vários encontros diariamente, né? Então hoje está maravilhoso, porque a pessoa está no SEB local, até o conceito de SEB local está dissolvendo, né? Porque agora as pessoas entram em grupos de estudo do Brasil todo, quiçá do mundo, né? Já tem GEB em Paris agora, né? Essa mais nova, né? Assim, aquisição. Então tem GEBs e coisas em muitas direções. Então, assim, a gente está num lugar, pode participar, né, fisicamente, ou, né, de uma forma mais etérea, assim, né, de uma forma mais virtual. Então tem muitas possibilidades. Mas o praticar é necessário. Então a gente tem que praticar. Em grupo é mais fácil. Sempre em grupo é mais fácil do que praticar sozinho. Energia para ir, né? Pois é. É mais fácil, às vezes, ficar em casa, né? Não. Quis dizer que em grupo são mais Ah, energia, a coisa fica mais forte. perfeito. Fluxo. Com certeza, a gente meditar em grupo, fazer um retiro, que nem a gente vai ficar o final de semana lá no Sukhavati. Vai ficar lá praticando juntos, 5:30 da manhã, todo mundo, né, Bruno? Pô, Todo mundo 5:30 lá, até às 6, vendo o alvorecer, assim, né? Glorioso. E a gente no templo maravilhoso de Sukhavati, né? Então é muito bom sentar em grupo e praticar. Então tem que aproveitar, né, os encontros presenciais. Eu acho que o virtual ele engana um pouco as pessoas.
O virtual fica muito na mente, assim, falta troca, né? Amizade, né? Bate-papo. Energia. Energia. E essa troca humana, né? De chegar e se tocar e tomar um chazinho e comer um biscoitinho, um chocolatinho, né? Então a gente precisa dessa troca, assim, né? Nós ainda somos seres humanos, não somos só inteligências artificiais, né? Então a gente ainda precisa do fator humano que precisa de proximidade, né? De toque, de abraço, de carinho, de ver o outro chorar e acolher o outro no ponto que tiver, né? Isso nos meios virtuais perde muito, né? A gente pode até fazer um pouco, mas perde muito. Com o tempo vai ter esses óculos de realidade virtual, que tudo, né? A gente não vai mais saber se está no óculos, se está fora do óculos. A gente vai perder a noção, né, do que é o virtual e o que é. Como nos sonhos à noite, você está lá sonhando, você não sabe bem que você está sonhando, aquilo é real no sonho, não é? O sonho à noite é uma projeção da mente que parece completamente real enquanto está acontecendo. E às vezes a gente sabe, estou sonhando. Mas na maior parte dos sonhos não, né? A gente está lá de gaiato, né? Está lá fazendo coisas e passando por alegrias e tristezas nos sonhos também. Então aqui a gente está migrando também um pouco para essa virtualidade plus, né? Camadas adicionais de confusão. É a nossa habilidade, né? Gerar mais confusão a gente sabe bem. Agora, a lucidez seria recuar, 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 recuar e ver toda a confusão como ela se constrói, né? Nesse sentido, é necessário praticar. E tem roteiros de prática. Tem a meditação silenciosa e tem a meditação analítica, que é essa que usa a mente para analisar as coisas, analisar o si mesmo, analisar as pessoas, os fenômenos. Então, essas técnicas, né, são necessárias. Então, tem shamatha e vipassana. A gente vai ter que unir as duas. Shamatha, a meditação silenciosa, pacificar corpo, energia e mente. Vipassana, meditação analítica, sabedoria que penetra, né, as coisas. A gente precisa unir as duas. Então, a mente do Buda é a mente que aperfeiçoou esses dois lados. A mente do Buda é estável, não oscila mais, e tem um insight perfeito, tem uma análise perfeita de qualquer fenômeno que surja. Então, o Buda não se perde mais. Então, o Buda, ele não está mais, né, amadoristicamente no samsara. O Buda realmente ele é alguém que entende o samsara e o samsara não mais o rapta, né, não mais captura. Então, fácil, não é? Olha aí, está tudo escrito já, tudo descrito, escrito. A gente só tem que fazer. Moleza. Mas ainda assim, por que poucas pessoas alcançam a liberação? Por quê? Nos tempos atuais. Né, o Buda previu isso, tempos de degenerescência. Então se diz que na época do Buda era mais fácil alcançar a iluminação, né? Assim, rapidamente os discípulos alcançavam. E aí, assim, ao longo do tempo, aquilo vai ficando um pouco mais complexo, porque o samsara vai ficando mais complexo, né? As camadas vão se aperfeiçoando. E se diz que hoje em dia, 2.600 anos depois, as emoções perturbadoras elas são muito intensas. Então as pessoas, né, são arrastadas pelas emoções de um modo, é como se alguns os praticantes mais próximos do Buda, eles eram mais desapaixonados, assim. Então eles não eram tão arrastados pelas emoções perturbadoras naturalmente. E nós vivemos em tempos mais intensos, de muitas emoções e experiências intensas, gosto ou não gosto, né? Tudo muito forte, assim. Então isso atrapalha um pouco. E outra coisa também, que está todo mundo muito ocupado, né? Todo mundo com um tempo muito, assim, tomado e com pouco tempo para sentar e praticar. Então, isso é uma questão. Então, a sugestão do Lama para nós é simplificar o estilo de vida o máximo possível que for, para ter mais tempo para praticar. Então, esse é um conselho bem, bem importante, né? Então, em vez de a gente ficar assumindo mais e mais e mais e mais atividades, responsabilidades e coisas, a gente talvez poderia dar uma enxugada, né? Fazer um downsizing, né? Uma enxugada, uma reengenharia na própria vida, né? E simplificar o máximo possível. Aí sobra tempo, né? A pessoa vai morar lá no Sucavat, por exemplo, né? Aí tem tempo, né? Você vai morar perto do Bruno e você não vai. Tem o Bruno, né? Qualquer lugar, né? Eu acho que eu vou lá para o Pirate. Venha, venha, venha para a terra de, né? Foi feito lá, né? Acolhimento total.
Só que tem algumas coisinhas para fazer também, né? Ai, ai. Então, tem um pouco isso. A pessoa, se ela simplificar, ela consegue sim reorganizar. E aí, da terrinha. Exatamente. Tá cansado né, lá da Birate, daqui, vou pro Rio de Janeiro, desço pra praia, ali na esquina, né? Muito fácil, né? Então, muito favorável. Então, a gente consegue, assim, né, gerar mais tempo. O tempo é um produto de fabricação própria, assim, né? Então, se a gente gastar meia hora a menos por dia em redes sociais, né? Toma tempo, não toma? Gerenciar WhatsApp, Instagram, que mais? Facebook ainda se usa, não sei. Né? Essas várias redes, né? Tomam muito tempo. Para filtrar as mensagens já toma tempo, não toma? Então aquilo não é uma comunicação eficiente de jeito nenhum. Né? O WhatsApp também é péssimo, né? Assim, porque as mensagens ficam no formato não organizado. É uma confusão. É útil, claro que é útil, mas é uma grande confusão, daí toma muito tempo. Então a pessoa fica lá digitando, né, uma mensagem. Ela leva 2 minutos para digitar uma mensagem e aí manda para o outro, espera a resposta. E uma coisa que se ela ligasse para o outro resolveria em 2 minutos, fica naquela troca de mensagens, às vezes, que leva meia hora. É uma comunicação pouco eficiente, assim. Mas é o que é. Então a gente tem que ver como é que a gente está usando isso e diminuir, né? Simplificar. Quando a gente fica em retiro, a gente fica sem isso e fica super bem. Vê que não faz falta. Não só não faz falta, como fica muito melhor sem ter que ter todo aquele contato constante com um monte de gente, né? E boa parte daquilo é perda de tempo. Então, claro que a gente estabelecer boas comunicações é importante, mas daí tem a noção do budismo de fala inútil. Ou seja, é aquela fala descontrolada, em que a gente só fala, né? Compartilha um monte de coisa. Às vezes é coisa boa, mas muitas vezes é besteira, é bobagem, né? E a gente vai gastando tempo com isso. Então, a fala inútil, ela se especializou, né, hoje em dia, em termos de redes sociais, então a gente tem que procurar evitar um pouco, né? Então, vejam, Sansara, dá para a gente se tornar, né, senhores do Sansara, senhoras e senhores do Sansara, ou seja, gerar uma sabedoria que olha de cima do Sansara e não se deixa arrastar, não se deixa levar, né, pelo mundo condicionado. No meio do mundo, você não está no mundo. O Lama sempre usa o exemplo do jogo de xadrez, né, que o avô está jogando com o neto, o avô está lá, está jogando, mas não está ao mesmo tempo. Ele não quer ganhar do neto. Então ele está lá no meio infiltrado, mas não está, né, levando a sério aquilo. Então, o mundo também, se a gente não levar tão a sério, assim, não der tanta importância e solidez, a gente vai conseguir circular melhor. Vai ser mais fácil. O que vocês acham? E quando você se envolve muito com. A gente vê um lado de perda de tempo de coisas bem inúteis mesmo, como redes sociais e algumas coisas que levam a apego pessoal. Mas quando você dedica o teu tempo, começa a dedicar o teu tempo próximo, Sim. fazer coisas boas para o próximo, a gente começa a ver que o próximo está sofrendo demais, Sim. o mundo está sofrendo demais. Isso te absorve o teu tempo. Sim. E você quer resolver tudo. É. Você chega no ponto que eu quero ajudar todos os seres. Mas você não pode ajudar todos os seres. Quando você fala assim, ajudar no que é possível, como que eu chego nesse nível do que é possível? Sim. Como que eu duro em paz, sabendo que o mundo está sofrendo? Perfeito. A compaixão, né? Então surge a compaixão, eu quero ajudar os seres. Mas a compaixão, ela tem que vir acompanhada de alguns tipos de sabedoria para eu conseguir ser compassivo de uma forma adequada em meio ao mundo. Então, por exemplo, uma das formas assim que é essencial, né, assim para você olhar o trabalho da compaixão, é não dar solidez para o sofrimento do outro. Por isso, de novo, volta para essa análise, né, da vacuidade, a vacuidade do sofrimento. Será que é possível ver a vacuidade do sofrimento? Então, esse é um tema que a gente trabalha muito. Porque se eu não conseguir enxergar o fato de que aquele ser que está sofrendo, ele não é aquele sofrimento, ou seja, se eu der solidez ao sofrimento do ser, aí realmente o trabalho de compaixão ele se torna um fardo infinito e vai esmagar aquela pessoa, não vai dar conta no médio e longo prazo, né? Então ela vai ter que ajudar com um olho de que o outro não é aquilo. Tem que treinar esse olho, de que a dor, o sofrimento são impermanentes, eles estão acontecendo, ninguém está negando que eles estão acontecendo. Mas ainda assim,
aquilo é uma condição construída e temporária para aquele ser. Então eu tenho que me conectar com uma realidade mais profunda daquele ser, que é o fato de que ele não é aquilo. Mesmo que ele esteja num estado de saúde assim, né, final, ou está passando por abusos e coisas terríveis, ainda assim, aquele ser não é aquilo. Eu sigo ajudando do mesmo jeito, mas eu mantenho dentro de mim uma visão de não dar, eu não congelo aquele ser naquela posição. Eu teria que desenvolver essa capacidade de não levar os sofrimentos tão a sério. Nossa, mas como assim? Aquilo é sério. As crianças estão passando fome. A fome não é real, não é séria, né? Então, mesmo isso, eu teria que olhar com um olhar mais amplo, mais aberto. De aquele ser, mesmo que ele morra, a mente dele é livre. Ele tem uma natureza livre, assim como eu, e eu tenho que localizar nele essa natureza mais profunda. Se eu não localizar, eu vou ficar tentando arrumar o aspecto condicionado sempre, e aí esse sim, é enxugar gelo. Não tem fim. Tudo bem, a gente enxuga gelo, né? A grama cresce, vai lá e roça de novo a grama, né? Então tem que fazer. Mas ainda assim, se eu tiver um olho mais leve, a minha capacidade de ajudar vai ficar muito maior. Porque quanto mais solidez eu dou para o problema do outro, mais eu sofro e solidifico o sofrimento dele. Eu tenho menos capacidade de ver saídas, de ajudar, né? Agora, se eu estou com uma mente mais solta, mais ampla diante do sofrimento do outro, eu vejo, né, mais saídas. Tanto que é comum assim, a gente pedir conselho para uma pessoa que está de fora, para um problema que a gente tem. Quem está de fora, não está muito envolvido emocionalmente com o problema, olha de uma forma mais ampla. E a gente que às vezes está no olho do furacão não está conseguindo ver. Então, a pessoa que ajuda, o Bodhisattva, seja aquele que faz o voto de ajudar os seres, ele tem que ter essas sabedorias de ver o outro como alguém livre, em última instância, mesmo que no momento não pareça. E aí ele, para ele mesmo, também tem que ter seus limites. Eu vi várias vezes o Lama Santen dizer para alguém que foi pedir, não, eu precisava falar com o senhor. Agora eu não vou poder, agora eu vou poder resolver outra coisa. Então tem que saber dizer não também. Porque é isso, né? Você tem dois braços e duas pernas, né? Então, assim, a Avalokitesvara, né, o Bodhisattva da compaixão, aparece com 1000 braços, que é uma representação assim simbólica de todos os meios hábeis que a gente vai ter que manifestar em meio ao mundo, né, para ajudar os seres. Mas a gente, por enquanto, né, tem esses dois bracinhos, assim, né, e faz o que dá. Então, também, até no ato de ajudar, tem que ter um limite, uma sabedoria, assim, para você não ser esmagado. Senão desiste. A própria história de Avalokitesvara, ela conta isso, que ele, num certo momento, ele viu que para cada um que ele ajudava, tinha mais 100 que apareciam, e aí ele explode, né? Quando não dá conta. Acaba explodindo. Então, se você achar que você é um ser real, ajudando outros seres reais em problemas reais, você vai acabar sendo meio esmagada por aquilo. Agora, se você vê que eu sou um ser, né, assim, virtual, ajudando outros seres virtuais em problemas virtuais, aí aquilo é muito mais leve, aí eu consigo ajudar mais. E não é assim que eu estou tentando fingir que o problema não é real. É que se eu analisar, mesmo aquilo em última instância não é. Quando você fala que não é real, né? O próprio Buda fala, né, que eu me coloco como um ser de sonho, num Isso. sonho para ensinar seres de sonho. Então, isso aqui não é real. É. Em última instância, isso não é verdade também. Em última instância, o Buda vai dizer que isso aqui, por exemplo, você está vendo pessoas, lugares e coisas, a substancialidade disso aqui é igual a do sonho à noite. À noite você sonha, parece real enquanto está sonhando, mas daí você acorda e o sonho desaparece. Aqui é a mesma coisa. O Buda, tanto que a palavra Buda significa o desperto, aquele que acordou. Então é como se a gente estivesse assim sonhando acordados aqui, assim, né? Está sonhando o quê? E a gente vê bolhas de realidade que a gente acredita que são realmente o que é, né? E o Buda, ele quando ele desperta, ele vê que há uma dimensão, uma mente mais profunda que não se abala, né, com tudo isso que está acontecendo, se desenvolvendo e ocorrendo. Então, despertar no processo do budismo seria isso. Não só saber disso, mas realizar o fato disso aqui não é só como um sonho, isso aqui é um sonho. É como uma miragem, é como o reflexo da lua na água, é como um raio, um arco-íris, completamente translúcido, etéreo. Então, inclusive, tem os grandes praticantes que atingem o corpo de arco-íris. Você já ouviu falar? Então, são seres que, ou na morte, ou em vida ainda,
eles praticam até o ponto de os elementos mesmo se dissolverem em luz, porque, em essência, os elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar, éter, espaço, em essência, eles são as 5 luzes, as 5 cores, né? Então, é possível atingir esse nível de realização. Tem vários relatos de pessoas que testemunharam, né, seres que alcançaram o corpo de arco-íris no século XX, século XXI, não sei se já teve algum relato, mas no século XX os tibetanos tinham 58 relatos de pessoas assim registradas que atingiram o corpo de arco-íris na morte. Então, o corpo grosseiro vai diminuindo, 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 desaparecendo. E quem está de fora vê luz saindo da caverna da casa onde aquele ser está, assim. Então, coisas assim que a nossa física e medicina, ou seja lá o que for, não sabem explicar hoje em dia ainda, né? Mas na visão do Buda é fácil, porque o átomo não é real, a matéria não é real. Pensa, mesmo em termos de física e química, qual que é a porcentagem do átomo que é espaço puro? É quase 100%, 99,999% é espaço. E aí tem umas partículas que são ondas, partículas, né? Probabilidades de alguma coisa. Então a matéria também não é séria. Ela não existe. A matéria é um conceito na mente dos seres sencientes. Então, Dessa forma que você falou, eu posso pensar que esse ser que está sofrendo está tendo um sonho de mim. é um pesadelo. Ele está no meio de um pesadelo. Ele vai acordar. Exatamente. Alguém num campo de refugiados sendo torturado, morre no meio da tortura, passou por uma experiência horrível de pesadelo, mas aquela mente renasce imediatamente em um outro estado e aquilo vai seguindo. Então o Buda vai dizer, a gente está girando no samsara. E samsara é isso, tá bom, tá mal, tá bom, tá mal. Aquilo vai girando. Então o nosso ponto é cessar nesse ciclo de renascimentos, tendo lucidez, entendendo a experiência. E ver a experiência como ela é ver como o Buda viu, que as coisas não são como aparentam ser. Então isso já dá uma certa leveza, né, diante do problema do outro ou do meu próprio. Mas ainda assim, enquanto a gente não realizar isso de modo perfeito, a gente vai sentir, né, uma dor assim. E a compaixão ela aumenta na medida que a gente realiza isso. Tem que ser. É a compaixão, porque você vê que ajudar os outros é bom, é favorável. Imagina, se todo mundo ajudasse um pouquinho, os problemas do mundo, assim, pelo menos os de relações, estavam resolvidos. Mas a gente não tendo compaixão, tendo autocentramento como software principal, eu primeiro, eu, os outros que se danem, né? Aí gera isso aí, uma sociedade em que 1% tem metade da riqueza do mundo, né? Os absurdos, assim. Mas a gente teria que manter um distanciamento dos próprios problemas, ainda que ilusões, né? Ou ainda que problemas ilusórios, e um distanciamento, por exemplo, do sofrimento alheio. É que no começo, na etapa da análise, pode parecer que eu tenho que me distanciar um pouco para analisar aquilo. Mas aquilo vai se tornando um olho em que eu estou no meio da situação, eu não preciso me afastar nada. Eu vejo, enquanto está acontecendo, eu já vejo que aquilo não é aquilo que aparenta ser. E que não é uma negação estilo poliana, sabe? Assim, não tem nada de ruim acontecendo, tá tudo bem, essência. Não é isso. No meio da confusão, a gente pode tomar atitudes práticas de dar comida, de ver remédio, de resolver as coisas, mas não tem sofrimento e aflição, porque no meio daquilo é como se eu estivesse no meio de um sonho mesmo, ajudando um ser de sonho. Mas enquanto eu estou no sonho, eu ajo de acordo com aquilo que é bom dentro do sonho. Então o Buda, ou seja, o Buda realizar a vacuidade, ele não nega as verdades relativas que acontecem ali no meio. Ou seja, os acontecimentos, o que as pessoas acham que são. O Buda não precisa negar isso para ajudar. Ele vai conduzindo progressivamente as pessoas a se libertarem. Mas enquanto a gente está num reino humano, né, que aparentemente existe, tem esse tipo de corpo, esse tipo de manifestação, a gente age adequadamente dentro do reino humano. Então, come direitinho, faz exercício, dorme direito, ajuda as pessoas, né? Então é melhor, é mais favorável. Agora, existem outros estilos, por exemplo, de louca sabedoria. Tem yogis que fizeram, né, formas de ajuda muito estranhas, assim, formas menos convencionais. Mas aí são casos bem específicos, né, de seres que têm esse tipo de sabedoria que vão interferir de forma drástica na vida dos outros, né? Então, de forma mais agressiva até às vezes, né, para cortar a negatividade do outro mais rápido. Tem o método gradual, o método pacífico, o método geral, né, que a gente utiliza, mas aí vão surgir situações
em que, por exemplo, assim, alguém está se afundando numa negatividade e você entra cortando aquilo de sola. E a pessoa não gosta, mas você faz porque é bom. E aquilo vai ajudar o outro, talvez, a sair daquela confusão. Então, isso a gente chama de sabedoria irada, né, da cor verde, que é necessária também. Sabedoria o quê? Irada. Irada. Então, não é raivosa, é irada, porque tem uma energia cortante que entra quebrando, né, a negatividade, assim. Então, tipo, sei lá, Jesus no templo. Ele chega lá, estão fazendo comércio lá, ele chega lá derrubando tudo. Que palhaçada é essa? É uma coisa assim. Então, tem que manter um pouco a ordem, né? Sim. Elas se reconhecem Sim, no sofrimento, né? é verdade. Elas veem que elas não são físicas, sabe? Perfeito. E elas, como elas conseguem sair do sofrimento, elas estão fortalecidas. Às Uhum. vezes ela, pô, eu estava lá, estava depois, chegou e cortou. É como tentar abrir o casulo da borboleta. Todo mundo conhece essa história, né? Sim. O casulo da borboleta. Você mata ela. É isso mesmo. Shantideva vai falar no caminho do Bodhisattva, ele vai dizer o sofrimento é bom, porque ele nos deixa mais humildes diante do samsara, ele nos faz a gente abaixar, né, a arrogância, assim, de que eu vou dar certo, eu vou para o mundo, eu vou ser uma pessoa de sucesso, eu vou para o 1% dos melhores. Tudo bem, pode até ser que vá, mas aquilo uma hora cai também. Então o sofrimento, ele é útil, ele é didático. Falando isso, é muito de ser humano, né? Mas se, por exemplo, animais, quando você É. fala dos animais, eles não têm isso. Não tem esse raciocínio, né? Então, Não é melhor tirar os animais do sofrimento, com certeza, né? Assim, proteger na medida do possível. Agora, tem aqueles dilemas éticos, né? Que é a história do Buda, vem a pomba voando e vem o abutre atrás. Aí a pomba para do lado do Buda, oh, abençoado, por favor, me proteja que o abutre vai me matar. Aí o abutre chega assim, abençoado, eu tô o dia inteiro correndo atrás dessa pomba aí, voando, e meus filhotes estão lá, se eu não levar comida, vai morrer tudo. E aí? Resolve aí, Buda. Né? E aí? Então, no mundo animal tem esse problema, né? Os maiores comem os menores, eles vão se destruindo assim, e não tem muito como interferir. Agora, os animais domesticados a gente pode ajudar. Aí sim, um cachorro, um gato, né? O Shagdu Rinpoche mesmo falava, né? Assim que você tendo um animal doméstico e procure protegê-lo de ele seguir manifestando aquele instinto animal. Por exemplo, é melhor que ele não casse, né? Que vá cortando aquele modo de, converse com ele, que daí ele vai se aproximando mais do reino humano um pouco assim, né? Vai tendo contato com humanos, ele vai se familiarizando com aquele tipo, né? De, por exemplo, os gatos, né? Os gatos, né, eles inclusive escravizam os humanos, né? Eles são super, né? Sofisticados, né? mas pode defender os animais dos seres humanos. É isso mesmo, né? Às vezes a gente vai. Nossa. É infinita, né? Se você pensar então no consumo de carne, né, industrializado assim, né? Aí não dá nem para falar, né? Quantidade de seres que são diariamente, né, despedaçados, assim, de como se fossem só matéria, né? Assim, matéria encaixotada, né? Processada. É complexo. E aí o Buda vai dizer, no samsara não tem como resolver essa questão, porque você está vivo, já está matando. Você respira, o sistema imunológico mata vírus, bactérias, vermes, seres variados que tentam, né, também se alimentar do teu corpo. Então, para estar vivo, você tem que matar alguma coisa. Então, nesse tipo de corpo, nesse tipo de existência. Agora, você pode minimizar ao máximo a tua taxa de, né, de assassinatos por aí, né? Então, não contribuir tanto, né, na medida do possível, assim. Então, a compaixão é importante. Mas, realmente, assim, eu vou resolver o problema dos cachorros abandonados. Aí, complicado, né? Você não vai resolvendo uma vida. Mas você faz o que você pode. Bom, eu consigo adotar 10. Que é muita coisa. Né? Já será 10 a menos que estão sofrendo aí na rua ou, sei lá, na mão de alguém. Então, tenta fazer o que é possível. E o que é possível também, às vezes, é temporário. Às vezes você tem condições de ajudar, daqui a pouco você não tem. Então você não fica também aflita porque daí não tem. Então o Bodhisattva está sempre pronto para ajudar, mas dentro das causas e condições que são possíveis. Os Bodhisattvas fazem o voto, né, de não sair do samsara enquanto tiver seres para serem ajudados. Né? Então isso é muito bonito. Só que ele tem que ter muita sabedoria para saber como ajudar. Porque às vezes é isso, ele acha que está ajudando e está matando.
Então, por exemplo, assim, proteger uma criança numa redoma de vidro, ela não passa por nenhuma dificuldade, né? Você não está deixando a criança talvez se desenvolver, né? Gerar anticorpos, né? Com o Sansara. Aí vai ter um adolescente problemático, um adulto problemático. A questão dos animais, a gente já tem uma lei, né, Sim. agora, em relação aos animais. Foi falado em relação à questão da saúde mental. Agora tem a lei da saúde mental. Uhum. Mas, então, à medida que existem pessoas se utilizando dentro do samsara, estão sendo criados instrumentos Sim. para ajudar nesse sentido. Então, os dois lados trabalham, né? Enquanto que o outro lado está lá fazendo guerra, tem um lado fazendo Sim, coisas muitas coisas boas. boas. Se você medita, né? Digamos, quem puder meditar 5 minutinhos, você está contribuindo para o lado da luz. Sim. Você tem uma forma de atuar sem necessariamente tendo que estar fazendo alguma coisa. Às vezes eu não fazer, né? Digamos, não seria bem isso, né? Eu vou meditar, não é exatamente não fazer, mas fazer a meditação silenciosa pode ajudar muito mais do que a gente interferir. Pode, Né? com certeza. Você soma aquilo que a colega falou, né? Soma aquela energia, e aquilo vai se somando. É. O processo de ajudar são as 5 cores, né? Eu preciso das 5 sabedorias, né? A sabedoria do espelho, da igualdade, discriminativa, da causalidade e da natureza primordial, da armada. Vamos Então, repetir isso, por as favor. 5 sabedorias, né? A sabedoria do espelho, da igualdade, discriminativa, da causalidade e da natureza primordial. Então, quando eu vou ajudar alguém, é sempre um coquetel dessas 5 sabedorias, um pouco mais dessa, um pouco mais daquela. Todas elas são necessárias. Em situações, por exemplo, assim, a sabedoria do espelho é acolher o outro do jeito que ele é e não distorcer a mensagem que o outro traz. Então, é ouvir, é acolher, é ver como é que o outro está se construindo. Entender o outro no mundo dele, não no mundo que eu gostaria que ele tivesse ou tentando fazê-lo chegar no meu mundo. Como é que você vai ajudar alguém se você quer que a pessoa, para ser ajudada, que ela venha para o teu mundo? É isso. Eu te ajudo desde que você faça tudo do jeito que eu vou te dizer. Faça certo. Faça certo, faça como eu. Porque eu me esforcei, eu estou bem, né? Também tudo um discurso, né, de meritocracia. Assim. Então, tem que ter as 5 sabedorias, ou seja, capacidades diferentes de como entrar na vida do outro naquela situação específica. A mesma pessoa em dias diferentes precisa de coisas diferentes. Então, não tem receita de bolo. Aquilo tem que ir surgindo pela prática e sendo treinado no dia a dia. Então, ajudar é um treinamento, né? Saber como ajudar, né? Então, por exemplo, no SEB a gente tenta ajudar as pessoas com o budismo, né? Com os ensinamentos, com o comportamento. Então a gente vai treinando. Então a gente vê uma coisa funciona, outra não funciona. Você vai ajustando, né, o processo de ajuda de acordo com a situação e com a pessoa específica. Então é bem interessante, né? É um laboratório humano fantástico, assim, né? Que os problemas são mais ou menos parecidos dos seres, mas a forma como eles reagem e lidam com aquele problema é muito individual, né? Então é fantástico, assim. O Lama sempre brincava, né? É o esporte dos bodhisattvas, né? Encontrar gente para ajudar. E quanto mais complicada, maior desafio, vale mais pontos, né? No Bodhisattva Card. Ganha mais estrelinha lá, né? No caminho do Bodhisattva, né? Então tem um pouco isso, assim. Mas a gente às vezes se vê, gostaria de ajudar mais, né? E não vê muito como. E aí é isso, você reza à distância, você medita, você vê assim, o samsara é complexo mesmo, eu preciso avançar no caminho para ter mais meios hábeis de ajudar os seres, que no momento eu não tenho. Então, tem uma humildade também, assim, de saber que tem que ampliar, né, a realização. Eu não tenho, tem que sempre tem. É, né? De alguma forma aquilo vai andar, porque é impermanente mesmo. Então, o pior tipo de desgraça e sofrimento vai se mover com o tempo. O mesmo pior do reino dos infernos, ele é impermanente. Então, se eu não encontrei um meio de tirar aquelas pessoas, aqueles seres daquela condição,
em algum momento, pelo próprio karma daqueles seres, eles vão sair daquela condição. Então isso é muito importante. Nunca rotular alguém e dizer esse não tem saída, esse não tem chance. Essa seria a pior forma, assim, né, de olhar para um ser e não dar um nascimento, né, a possibilidade de que ele possa sair daquela condição negativa. Seria a pior maldade que a gente poderia fazer com alguém. Rotular, assim, é sair, né, sem, né, você põe uma fitinha verdinha naqueles que têm chance de sobreviver, põe uma vermelhinha naqueles que não vão sair mesmo, né? E no budismo apareceu esse conceito uma época, era o Ichantika. Ichantika eram aqueles que não têm saída, são aqueles que não alcançam a iluminação. Engraçado, né? Isso aí teve alguns lugares no budismo, na China, uma certa época, algumas vertentes usam essa noção de que tinha seres que não tinham possibilidade de se iluminar. Mas daí eles achavam que esses seres eram provenientes de onde? Seres que passaram do ponto de poder aproveitar os ensinamentos do Buda. Não, isso é isso que eu digo. Né? O Buda, isso não é o ensinamento budista fundamental. Então, mas do ponto de vista, não. Eles não tinham. A noção de essência búdica, ou natureza de Buda, ela não é um conceito que tem todos os grupos de budismo, sabe? Então, o budismo é complexo também, né? Gera debates acalorados, assim, sobre o aspecto último, né, da realidade. Aqui no budismo tibetano, linhagem Nyingma, a gente vai falar sobre a natureza de Buda quanto a algo que já é. Não é nem que vai se tornar quando eu me iluminar. Já é, eu só tenho que tirar a poeira de cima, né? Eu só tenho que espanar, né, diante dos olhos e eu já sou Buda. Então essa é uma visão, mas não é uma visão compartilhada por todas as correntes de budismo. Então chegou a ter até essa visão. Tinha alguns seres, esses não têm chance, assim. É como se alguém olhasse, né, para alguma etnia, assim, específica. Não, essa aí não serve. Então, ao longo da história, né, o budismo também teve suas confusões aí, né? Não são só flores, né? Também existem algumas que defendem esse conceito de que existem seres que vão ficar eternamente no samsara. Olha aí, eu não sabia, no Vedanta também tem, olha, algumas linhas, né? Então, veja, são algumas coisas, né? Mas melhor acreditar que todos podem salvar, né? Eu acho que é melhor, né? Deve ter um único, deve ter uma única fonte de tudo isso, né? Porque tudo isso se mantém de alguma forma. Ele se dissolve, mas leva milhões de anos. A gente olha que ele se mantém de forma tão harmoniosa, né? No caso, a gente olhar o planeta, o universo. A gente está destruindo ele, mas ele ainda se mantém. Sim. Eu imagino que ele tem uma fonte. Se a fonte é a mesma, a manifestação é que diferente. Pois é. Mas aí tem várias visões e teorias, né, sobre essa. Quando a gente vai tratar do aspecto último da realidade, tem muitas visões. E o Buda vai falar que a visão que a gente deveria cultivar no budismo mesmo é se esvaziar de todas as visões. Não ter visões fixas sobre o estado último. Isso seria a visão última, estar livre das visões. É interessante. Deve você não cair em extremo nenhum, nem visões eternalistas, visões nihilistas ou qualquer visão filosófica sobre a realidade, você abandona todas. A gente vai praticar, vai se esvaziar progressivamente assim, né? Enquanto isso, tem isso, várias visões, religiões, filosofias. E vamos indo. Mas acho que vamos ficar por aqui, né? Já são quase 9h30. Então a gente deu essa passeada assim, né, pelo Sansara, possibilidades, e assim, para quem já pratica seguir, né, se dedicando, né, com energia, alegria, e para quem não pratica ainda, começar, talvez, né, e participar de algum grupo assim, pode ser muito interessante, né? Pode realmente ser um método que vai mudar a tua vida assim, né, tua mente, tua forma de encarar as coisas. Então o Buda sempre disse: testem o budismo, não aceitem. Não é para aceitar, é para testar e praticar. É uma coisa empírica. Se não funcionou para você, deixa de lado por enquanto. Vai mais adiante você testa de novo. É bem pragmático assim. Bem, então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Do Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo.
que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho song rain lo che zam len sa sung cha pa lo cho cho song nan wa dan medra do sung ele shu. Então, boa noite para nós, pessoal de casa. Quem quiser e puder, né, a gente vai estar lá final de semana, né? Então, vamos estar juntos para aprofundar mais, né, os estudos e as práticas. Vamos lá. Então, um abraço em cada um aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.